Olá, amado, a abundante graça e gloriosa paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sejam com teu Espírito hoje e sempre. Sabe, amado, o apóstolo Pedro disse em sua segunda carta que nós somos coparticipantes, que dentre todas as preciosas e muitas promessas que nos foram doadas, uma delas, amados, era para que nós nos tornássemos coparticipantes da natureza divina. E a natureza divina, amados, diz respeito à justiça, à paz e à alegria. A natureza divina, amados, diz respeito a andarmos em justiça. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, que aquele que não conheceu o pecado, ele, o Senhor, o nosso Deus, o fez pecado por nós, fez com que Jesus fosse literalmente naquela cruz, participante, experimentasse os nossos pecados, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Um pouco antes, amados, no versículo de número 17, está escrito: se alguém, pois, está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Este versículo em específico, amados, fala do novo nascimento, fala da natureza de Deus agora enxertada dentro do homem, trazida para o homem para que ele possa experimentar uma nova vida. E essa nova vida, amados, ela se dá nele, em Cristo Jesus. É curioso, amados, que o novo nascimento, ele é preponderante para que você inicie uma nova vida em Deus. Amados, sem o novo nascimento, o homem não conhecerá a Deus, o homem permanecerá nas trevas. Sem o novo nascimento, amados, o homem continuará na escuridão, pertencendo ao império das trevas. É interessante, lá no Evangelho do apóstolo João, no capítulo 3, que o Senhor Jesus traz uma tônica, uma explicação sobre este novo nascimento. Um fariseu, um dos príncipes da sinagoga, Nicodemos, foi na calada da noite encontrar Jesus e perguntou para ele. Ele reconhecia a autoridade, ele percebia a manifestação do poder de Deus através da vida de Jesus e ele perguntou para Jesus: como é que um homem herdaria o reino dos céus? E Jesus lhe respondeu que não era possível que alguém conhecesse ou fosse participante do reino de Deus se não nascesse de novo, ou seja, se não participasse da natureza de Deus, se não reconhecesse que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que veio à terra, viveu como homem, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Nicodemos ainda ficou ali pensando e perguntou para Jesus como é que um homem, sendo velho como ele, eu acho que naquele momento, estou parafraseando este texto, naquele momento ele pensou: como é que eu vou nascer de novo se eu já sou um homem de idade? E Jesus disse que um homem que era necessário nascer da água e do Espírito. Se o homem não nasce da água e do Espírito, ele não poderia entrar no reino de Deus. Amados, o novo nascimento diz respeito à natureza de Deus suplantada em nós. É algo espiritual. Amados, o novo nascimento é quando nós recebemos o Espírito de Deus em nós e a partir dali o nosso espírito é recriado em Cristo Jesus. Sabe, amados, é interessante que o diabo usa justamente o novo nascimento para aprisionar as pessoas. As pessoas pensam: nossa, eu nasci de novo, mas
os meus pensamentos, o meu corpo está igual. O novo nascimento, amados, é uma experiência espiritual. Acontece no reino do Espírito. Não acontece no nosso intelecto e não acontece no nosso corpo. Amados, Paulo disse aos romanos que nós devemos nos transformarmos através da renovação da nossa mente para que nós possamos experimentar da vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. O novo nascimento, amados, não muda a nossa mentalidade. O novo nascimento suplanta dentro de nós o Espírito de Deus. Nós nascemos, somos recriados espiritualmente. E a partir daí, amados, o Espírito agora, que é um só com Deus, porque Paulo disse aos Coríntios, aquele que se ajunta com o Senhor é um só com o Senhor. Amados, fomos misturados. Agora temos a natureza de Deus e a natureza de Deus deve dominar o nosso corpo. E a nossa mente, amados, nós precisamos trabalhá-la através da renovação da mente. E como é que renovamos a nossa mente? Meditando na palavra, nos aprofundando na palavra, conhecendo e prosseguindo em conhecer cada vez mais o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Prosseguindo em conhecer e conhecer cada vez mais o nosso Criador, aquele que chamou a Trindade e disse, ei, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Assim, amados, nós vamos transformando o nosso entendimento, nós vamos transformando a nossa mente, nós vamos renovando a nossa mente. O autor da carta aos Hebreus, amados, disse que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas Ele tem prazer naqueles que prosseguem para a salvação da sua alma. Amados, o novo nascimento, como experiência espiritual que o homem experimenta, faz com que um novo ser espiritual seja criado. Mas esse novo ser espiritual, amados, essa transformação que ocorreu no invisível, precisa se tornar visível, precisa vir para a sua mente e para o seu corpo. E isso só acontece quando você começa a trabalhar a sua mente através da renovação dela. E a mente é renovada na medida em que você medita na palavra de dia e de noite. Na medida em que você exterioriza aquilo que aconteceu no seu homem espiritual. Na medida em que você, amados, começa a dominar a sua carne. Como que fazemos isso? Amados, quando nós estávamos nas trevas, quando nós vivíamos nas trevas, Paulo falou na carta aos Efésios que nós estávamos nas trevas, enlameados, amados, pelos nossos pecados. Na carta aos Efésios, capítulo 2, e eu já vou fechar através disso, ele diz que Ele, o Senhor, nos concedeu vida, estando nós mortos nas nossas transgressões e pecados, nos quais andamos no passado, conforme o curso do sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Amados, no passado, antes de aceitarmos e confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estávamos mortos, estávamos em meio à escuridão, porque nas trevas, amados, há escuridão. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos a natureza de Deus e passamos a ser participantes da natureza dele, para que nós possamos experimentar e desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Sabe, amados, a maior experiência que o ser humano pode ter na face da terra é o novo nascimento, é o reconhecimento de quem é Jesus Cristo, é receber
a natureza de Deus nele, receber o Espírito do Deus vivo dentro dele, ser um só com o Senhor. Amado, se você ainda não confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, não perca o seu tempo, amados. Confesse agora. Amados, Paulo disse aos Romanos que nós cremos no nosso coração para a nossa justiça e confessamos com a nossa boca para a nossa salvação. E salvação aqui significa sozo, significa proteção, segurança, significa saúde divina se manifestando do alto da sua cabeça à planta dos seus pés, significa você desfrutando de toda a prosperidade conquistada na cruz. Então, creia no seu coração para a justiça, para que você seja feito justiça de Deus. E confesse com a sua boca que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio a esta terra, nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem e ressuscitou e hoje está assentado à destra do Pai. Amém, amado? Quando você faz essa confissão, você recebe a natureza de Deus dentro de você. E agora você se torna filho de Deus. No Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1, verso 12, está escrito: e aos que crerem nele, no nome dele, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Amém, amado? Seja ricamente abençoado na prática desta palavra. Não perca tempo. Confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Beijo enorme no seu coração, amo a sua vida, permaneça firme, inabalável, indesistível na fé.